A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. É mais uma vez grande alegria estarmos juntos e desejo que todos estejam bem e em paz. Quero frisar aqui que concluímos o estudo da revista Os Milagres de Jesus com o estudo número 12, a ressurreição de Cristo. Amados irmãos, a revista foi até o estudo número 12. Este estudo número 14 é o segundo estudo extra, que é um presente que a Igreja Sede sempre pede para nós pastores fazermos, exatamente para aquelas igrejas que conseguem terminar a revista dentro do prazo certinho. Você que não conseguiu terminar a revista, não é para dar o estudo extra, ok? É para concluir as lições da revista. O estudo extra é presente para quem conseguir ministrar todas as aulas e aguarda a chegada da nova revista. Isto é feito, queridos, para não ficar uma lacuna entre o término de uma revista e a chegada da outra revista, ok? Dito isso, nós vamos ao estudo número 14, que é a cura da mulher encurvada, o 28º milagre de Jesus. O texto é o texto do livro de Lucas, do capítulo 13, versículo 10 a 17. Vamos ao que o texto diz, versículo 10 em diante. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. É o versículo 17. Como sempre, temos extraído de todas as lições os objetivos. E os objetivos desta lição, queridos, são: primeiro, aprender que nenhuma dor é invisível aos olhos do Senhor. O segundo objetivo desta lição é entender que o tempo de sofrimento não limita o poder de Deus. E o terceiro objetivo é aprender que Deus deseja que seus filhos vivam em liberdade. E assim, seguindo a nossa aula de instrução, nós vamos ao primeiro objetivo da lição, que é aprender que nenhuma dor é invisível aos olhos do Senhor. O milagre da mulher encurvada nos revela que nenhuma dor é invisível aos olhos do Senhor. Este é o primeiro objetivo desta lição e precisamos entender isso. A lição está descrita no texto base que acabamos de ler, Lucas capítulo 13, do versículo 10 a 17. Ok, professor? Veja bem, você pode aproveitar esta lição para
complementar e observar os textos importantes e os períodos importantes da lição para enriquecer a tua lição. Como sempre tenho dito, a escola bíblica dominical não é para ler a revista. A revista é lida em casa. Na escola dominical, nós vamos abordar os aspectos importantes e, neste caso, os 3 objetivos que nós descrevemos aqui. Entenda bem, a cura da mulher encurvada é um dos relatos mais emocionantes do ministério de Jesus, porque revela que Deus vê aquilo que muitas pessoas ignoram. Durante 18 anos, aquela mulher viveu com uma enfermidade que a impedia de erguer a cabeça. Sua dor era constante, pública e, ao mesmo tempo, esquecida pela sociedade. Entretanto, querido professor, aos olhos de Jesus, ela não passou desapercebida. A lição de número 14 irá nos mostrar que Jesus vê a dor que ninguém percebe. E olhe que interessante, a Bíblia afirma, lá em Lucas 13:12, vendo-a, Jesus chamou-a a si. Que interessante, né? O milagre, ele começou quando Jesus a viu. Não foi a mulher quem chamou a atenção do Mestre. Foi o Senhor que tomou a iniciativa. Isso nos ensina que Deus conhece cada sofrimento, mesmo aquele que ninguém percebe. Há dores que não aparecem em exames médicos. A dor da rejeição, a dor da solidão, a dor do abandono, a dor da espera, a dor da perda, a dor da ansiedade e a dor espiritual. Mesmo quando todos ignoram essas lutas, Deus as conhece perfeitamente. Deus, Ele conhece o sofrimento. A Escritura registra que ela estava enferma há 18 anos. Isto demonstra que Deus sabia. Como assim, pastor? Quando o sofrimento começou, quanto tempo ela suportou aquela situação? Cada lágrima derramada durante aqueles anos não estava, obviamente, escondido do Senhor. Às vezes pensamos que Deus se esqueceu de nós, porque a resposta demora. Entretanto, amados irmãos, o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Jesus interrompe o culto para cuidar de uma pessoa. Enquanto ensinava na sinagoga, Jesus parou sua mensagem para atender aquela mulher. Isso revela uma verdade extraordinária. Que verdade é essa, pastor? Veja bem, para Deus, pessoas são mais importantes do que protocolos religiosos. O Senhor nunca considera alguém pequeno demais para receber sua atenção. Deus, Ele sempre vê além da aparência. Muitos enxergavam apenas uma mulher encurvada. Jesus enxergou uma filha de Abraão, alguém digno de honra. Ali, queridos, havia alguém que precisava ser restaurada. E o mundo costuma definir pessoas por suas limitações, não é verdade? Jesus define pessoas pelo seu valor diante de Deus. O segundo objetivo da nossa lição é entender que o tempo de sofrimento não limita o poder de Deus. Você vai trabalhar essa parte anterior, que é o primeiro objetivo da lição, para que as pessoas entendam como Jesus trabalha, como Jesus realiza, e que eles possam aprender que nenhuma dor é invisível aos olhos do Senhor. Jesus estava ensinando na sinagoga, e aquela mulher estava enferma há 18 anos, queridos.
E Jesus ali observou aquela mulher transitando de um lado para o outro, e Jesus operou um milagre na vida daquela mulher. Então Deus vê aquilo que o homem muitas vezes não consegue ver. O segundo objetivo da lição é entender que o tempo de sofrimento não limita o poder de Deus. E aí, professor, entender que o tempo de sofrimento não limita o poder de Deus é algo extraordinário para você complementar a tua lição. O texto base, ele continua, é Lucas 13, do versículo 10 a 17. E ele nos revela um dos ensinamentos mais profundos, que é o da cura da mulher encurvada. E nos ensina que o tempo de uma provação jamais diminuiu o poder de Deus para transformá-la. Aquela mulher permaneceu enferma durante 18 anos, mas bastou uma palavra de Jesus para mudar completamente a sua história. Lucas 13, 11 vai nos dizer: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito, veja bem, de enfermidade, havia 18 anos. Andava ela encurvada e de modo algum podia endireitar-se. Amado professor, entenda que o tempo limita o homem, mas não limita Deus. Para as pessoas, 18 anos representa uma situação sem solução. Se fosse na minha vida, eu analisaria da mesma forma. E não foi diferente naquele momento, e creio que com você e com outras pessoas também não seria diferente. Para as pessoas, 18 anos representavam ali uma situação sem solução. Muitos, provavelmente, acreditavam que aquela mulher viveria assim até o fim de seus dias. Entretanto, queridos, Deus não trabalha segundo as limitações e nem as conclusões humanas. Aquilo que parece impossível por causa do tempo continua sendo plenamente possível para Deus. A Bíblia nos declara em Lucas 1:37 e nos diz assim: porque para Deus nada é impossível. E aqui, amado professor, precisamos aprender que quanto maior o tempo da luta, maior será o testemunho da vitória. Os 18 anos daquela mulher não diminuíram o milagre, ao contrário, tornaram a manifestação do poder de Deus ainda mais evidente. Quando Deus age depois de muitos anos, no caso desta mulher e em tantos outros casos que nós vimos na nossa revista Os Milagres de Jesus, ninguém pode atribuir o resultado ao acaso ou ao esforço humano. Todos reconhecem que foi a mão do Senhor. A questão de Lázaro, quem poderia dizer que ele estava desmaiado? 4 dias, né? E o Senhor chega e faz um milagre. A mulher do fluxo de sangue, o cego, o paralítico no tanque de Betesda, e assim sucessivamente. Precisamos aprender, amado professor, que quanto maior o tempo da luta, maior será o testemunho da vitória. Muitas vezes, Deus permite que o tempo revele sua glória de maneira ainda mais extraordinária. Quando Deus age depois de muitos anos, volto a dizer, ninguém pode atribuir o resultado do milagre ao acaso ou ao esforço humano. Todos terão que reconhecer que foi a mão do Senhor. Observe que Deus conhece o momento exato de agir. Muito embora o sofrimento tenha durado 18 anos,
Jesus encontrou aquela mulher no momento determinado pelo Pai. E isto nos ensina que Deus nunca chega atrasado, Deus nunca perde o controle da situação. Deus trabalha dentro do seu propósito perfeito. O tempo de Deus não é medido pelo nosso relógio, mas pela sua soberania, como nos afirma Eclesiastes 3, versículo 11, que diz: tudo fez formoso em seu tempo devido. O tempo prolongado não significa, amado professor, abandono. Muitas pessoas confundem demora com ausência de Deus e são absolutamente duas coisas distintas, ok? A mulher encurvada continuava frequentando a sinagoga, demonstrando que sua fé permanecia viva, apesar dos anos de sofrimento. Seu exemplo nos ensina que devemos permanecer fiéis, mesmo quando ainda não vemos a resposta. O silêncio de Deus nunca significa que Ele deixou de agir. Ok? Entenda então que uma palavra de Cristo muda anos de sofrimento. Depois de 18 anos de enfermidade, Jesus declarou, conforme nos diz Lucas 13:12, mulher, estás livre da tua enfermidade. Foram necessários, queridos, 18 anos para a luta, mas apenas um instante para a libertação. Isto revela que o poder de Deus não depende da duração do problema, seja uma dor de dias, meses ou décadas. Cristo continua tendo autoridade para restaurar e restaurar completamente. Ok? Seguindo para o terceiro objetivo da lição, que é aprender que Deus deseja que seus filhos vivam em liberdade. E partindo desta premissa, vamos observar este último objetivo da lição e vamos aprender que Deus verdadeiramente deseja que seus filhos vivam em liberdade. O texto base continua sendo Lucas 13, do 10, versículo 10 a 17. E aqui, neste contexto, nós vamos aprender que a cura da mulher encurvada revela uma das maiores verdades do Evangelho. Qual é esta verdade, pastor? Você me pergunta. E eu lhe respondo. Esta verdade é que Deus não criou seus filhos para viverem presos, oprimidos ou escravizados. Seu desejo é que vivam em liberdade. Ao libertar aquela mulher, Jesus demonstrou que sua missão era restaurar a dignidade, a alegria e a comunhão daqueles que sofrem. Lucas, capítulo 13, versículo 16, vai nos dizer: e não convinha livrar desta prisão em dia de sábado esta filha de Abraão, a qual Satanás trazia presa há 18 anos? E aqui há um fator interessante. Observe que Jesus usa a palavra presa ou prisão, indicando que aquela enfermidade representava uma forma de escravidão espiritual e física. A libertação daquela mulher, amado professor, expressa o propósito de Deus para todos os que pertencem a Ele. Dito isto, precisamos aprender que Deus não criou seus filhos para viverem aprisionados. Desde o princípio, o plano de Deus foi que o ser humano desfrutasse de liberdade e comunhão com Ele. O pecado, é bem verdade, trouxe a escravidão, sofrimento e morte.
mas Cristo veio para restaurar aquilo que havia se perdido. Jesus declarou em João 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, o que mesmo? Livres. Esta liberdade alcança todas as áreas da vida. Liberdade do pecado, liberdade da culpa, liberdade da condenação, liberdade do medo, liberdade da opressão espiritual, liberdade para servir e liberdade para adorar a Deus. Aprenda que Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Ao afirmar que Satanás mantinha aquela mulher presa havia 18 anos, Jesus revelou que sua missão inclui destruir toda obra de opressão. A Escritura, em 1 João 3,8, confirma: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Onde Cristo chega, amado professor, as correntes são quebradas, a esperança é restaurada, a dignidade é devolvida, a vida é transformada. A liberdade que Cristo oferece, ela é completa. Jesus não apenas aliviou a dor daquela mulher, ele a restaurou por inteiro. E em Lucas 13, capítulo 13, versículo 13, registra: impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Observe que a libertação de Cristo envolve o corpo trazendo cura, a mente renovando os pensamentos, o coração restaurando a esperança, a alma reconciliando-nos com Deus. Quando Jesus liberta, ele transforma a pessoa de forma integral. Observe, amado irmão, que Deus chama seus filhos para viverem de cabeça erguida. A mulher passou 18 anos olhando para o chão, encurvada. Após o encontro com Jesus, ela pôde levantar-se e glorificar a Deus. Esse gesto simboliza a nova vida em Cristo. Deixar a vergonha para trás, abandonar a culpa, caminhar com dignidade, viver com esperança. Esta é a liberdade concedida por Cristo que nos permite olhar para o alto, confiando nas promessas do Senhor. A verdadeira liberdade conduz à adoração. O primeiro ato da mulher restaurada foi exatamente glorificar a Deus. Toda libertação genuína produz gratidão, testemunho e adoração. Quem experimenta a ação de Cristo deseja viver para honrar aquele que o libertou. E aí nós podemos observar, amados irmãos, quais aplicações podemos extrair aqui para a nossa vida. Primeiro, devemos lembrar diariamente que Deus deseja que vivamos livres e não oprimidos. Segundo, Cristo tem poder para romper toda forma de escravidão espiritual. Terceiro, a liberdade em Jesus transforma nossa vida por completo. Quarto, a verdadeira liberdade nos aproxima de Deus e fortalece nossa fé. Quem foi liberto por Cristo é chamado a viver uma nova vida de santidade e gratidão. Ok, professor? Amados irmãos, aqui eu encerro dizendo: a cura da mulher encurvada demonstra que o desejo de Deus é que seus filhos vivam em liberdade.
Jesus não aceita que aqueles que pertencem ao reino permaneçam presos às correntes do pecado, da culpa ou da opressão. Em Cristo encontramos libertação, restauração e uma nova maneira de viver. E poderíamos ter como tema central a seguinte verdade: o propósito de Deus não é apenas aliviar o sofrimento dos seus filhos, mas libertá-los completamente para que vivam com dignidade, esperança e comunhão com Ele. Onde Jesus está presente, há verdadeira liberdade. E essa liberdade conduz a uma vida de adoração e transformação. Quando enfrentamos lutas prolongadas, devemos lembrar, ao invés de murmurar, de reclamar, de pensar em desistir, devemos lembrar: o tempo não enfraquece o poder de Deus. Nenhuma situação é antiga demais para um milagre. Deus continua escrevendo novos capítulos para quem permanece confiando nele. O Senhor conhece o momento certo para agir. A demora não cancela a promessa, ok? Oh, glória a Deus! Termino então dizendo: a história da mulher encurvada nos ensina que o tempo de sofrimento nunca limita o poder de Deus. Aos olhos humanos, 18 anos, queridos, representam um caso perdido. Aos olhos de Jesus, era apenas uma oportunidade perfeita para manifestar sua glória. Quando pensamos que ninguém nos entende, devemos lembrar: Deus vê nossa dor, Deus conhece nossa história, Deus sabe quanto tempo estamos lutando, Deus conhece nossas lágrimas silenciosas. Deus jamais abandona aqueles que permanecem confiando nele. Irmãos, foi uma honra trabalhar com vocês. E que aprendizado extraordinário tivemos com esta revista Os Milagres de Jesus e as lições aprendidas de Jesus realizando esses milagres, as pessoas que estavam envolvidas, os momentos em que isto aconteceu, os locais. É para nós um motivador maravilhoso. Despeço-me então com alegria e também já com saudades. Vamos agora à nova revista e novos aprendizados surgirão. A verdade é: Deus está conosco. Não desanima, fica firme na obra, fica firme no propósito. Não desista, Deus está conosco. Receba um abraço daquele que é o vosso servo, e estivemos juntos durante todo este tempo, e em outras oportunidades estaremos juntos, e continuo aqui. Se precisar de tirar alguma dúvida, algum questionamento, estamos aqui para isso, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, tenha uma boa aula e que Deus continue operando milagres na sua vida, na sua casa e na vida da igreja. Receba o meu abraço, Pastor Weverleik, a paz do Senhor Jesus.